boa tarde, caros amigos, ouvintes Rádio Mundial. Alegria, satisfação mais uma vez estarmos aqui com vocês ao vivo, trazendo novas informações, novas proposituras para que você realmente amplie a sua maneira de pensar sobre a sua realidade, a sua vida e consiga, sim, expandir essa mente nossa prodigiosa, alcançando novos limites, alcançando novas situações que lhe tragam alegria e felicidade. Como de sempre, iniciamos o nosso programa trazendo o nosso momento reflexão. Paciência e amor. Diante da situação problema que te desafia a paz interior, procura manter o coração sereno e a mente tranquila. A ansiedade, quando cultivada, quase sempre turva o raciocínio. A precipitação invariavelmente conduz ao remorso. Ainda que tudo contrarie as tuas expectativas, segue fazendo o melhor ao teu alcance, confiando que quando a palavra não esclarece, a experiência ensina. Assim, retempere o ânimo e segue adiante, combinando amor e paciência, porque a união dessas duas virtudes sempre resulta na superação das sombras, seja hoje ou mais além. Muito bem, né, pessoal? Paciência e amor. Paciência para mudar, amor para perseverar. Como fazer? Né? Tá aí. Eu entendo que a partir do momento, que nada é por acaso, a partir do momento que você está aqui conosco, no programa Naturalis Curante, uma nova opção de saúde, realmente, internamente, de uma forma inconsciente, você já optou por mudar de vida, por ampliar a sua maneira de percepção, por buscar uma saúde mais equilibrada, mais integralizada. Senão você estaria numa outra emissora, né? Não é por acaso que agora você está aqui conosco. E realmente ter a paciência na estrutura física, na predisposição, muitas vezes de você entrar num processo de emagrecimento, num processo fisiológico, num processo salutar, a paciência de perseverar nas mudanças mentais, sim, porque como nós somos formados por vários padrões de crenças e valores que nos foram introjetados, seja nesta vida, por pais, mães, empregos, chefes, ou muitas vezes introjetados em outras vidas que nós trazemos conosco no nosso arquivo, né? Nós vivemos em função disso. E todas as vezes que nós tentamos mudar, muitas vezes essas crenças nos limitam, não permitem que nós possamos pensar de forma diferente. Então, que neste instante nós possamos sim ter paciência de perseverar na mudança, saber que muitas vezes não é difícil, é complexo. E você tem que estar realmente envolvido por amorosidade, porque nós sabemos que somente o amor constrói. Já está aí a Dona Zíbia trazendo essa magnitude para nós. Somente essa energia é a energia que constrói. Então tenhamos sim paciência e amor. E se você ainda não está conseguindo fazer isto, tenha fé, acredite. Tudo é possível, você consegue sim, basta você se prontificar com paciência e amorosidade, que certamente você conseguirá atingir este objetivo, que é transformar-se para melhor. O programa de hoje, pessoal, através de vários e vários pedidos pelo nosso site www.naturalescurantum.com.br, o pessoal foi nos perguntando sobre plantas medicinais que pudessem ajudar no desempenho da sexualidade, plantas medicinais que pudessem ajudar na moderação do apetite, que pudessem agir de uma forma simples e suave, que é sempre a nossa propositura, e que possa, sim, levar o indivíduo a um equilíbrio. Então, iniciemos hoje. No segundo bloco, abrimos o nosso telefone aqui juntamente com o Jean para você poder fazer sua pergunta. E nesse primeiro bloco, nós vamos conversar sobre esses Viagras naturais. Tudo isso, gente, que eu vou conversar com vocês, vai estar, aliás, já está postado no nosso site www.naturalescurantum.com.br.
onde você vai poder ler mais, obviamente, sobre as plantas medicinais que são usadas com essa finalidade, até alguns alimentos que possam ser consumidos, que melhorem todo esse mecanismo fisiologicamente falando. Então, iniciemos, né? Por esses Viagras naturais, nada mais são do que a maca peruana, essa planta maravilhosa, usada como um alimento, como um suplemento alimentar, é um rizoma, vamos dizer assim, onde lá já o pessoal, os incas, já a utilizavam há séculos. Por qual motivo? Aumento do vigor físico, aumento do libido, aumento do desempenho sexual, aumento da virilidade. Exatamente. Ela tem uma composição, ela tem alguns princípios ativos que melhoram muito esse quadro. Trabalha realmente no arcabouço de estimular a liberação de alguma substância, dentre elas alguns hormônios, que faz com que o organismo, né, por toda essa comunicação interna, fisiologicamente falando, consiga, assim, aumentar o libido, tanto de homens quanto de mulheres, melhorar o desempenho da sexualidade e também atuar como um grande revigorante físico e mental. Vejam só, é uma história curiosa, né? Essa planta já era utilizada quando precisava-se preparar os homens da tribo para que eles ficassem vigorosos frente a algum ataque, né, algum ataque de território. E então eles mastigavam, né, esse rizoma e realmente tinham uma vitalidade extraordinária para poder lutar, naquele mecanismo de luta e fuga, um vigor. Mas, infelizmente, depois que passava esse processo, as mulheres da tribo, elas eram isoladas por um período, para que esses homens não, né, viessem a desenvolver a sexualidade de uma forma exagerada e copulasse com todas essas mulheres. Vejam só a potencialidade que tem essa planta medicinal. Então, essa planta, a única contraindicação que nós temos que ter atenção, é se o paciente tem algum problema cardíaco, se o paciente tem hipertensão, se o paciente tem algum problema a nível renal. Do contrário, pode ser utilizado sim. Além disso, um outro fitoterápico que eu trouxe para vocês que tem essa finalidade, o Tribulus terrestre. O Tribulus terrestre também é um fitoterápico que auxilia, primeiramente, no anabolismo fisiológico. O que quer dizer isto? A ganhar massa muscular. É um anabolizante natural esteroidal, que aumenta a massa e faz a definição do grupo muscular, né? Além disso, como ele também atua a nível endocrinológico, ele libera testosterona, dehidrotestosterona, o DHEA, que são substâncias que são necessárias para ocorrer o desempenho sexual e a disfunção erétil, né? Quando não se tem essas substâncias no organismo, é onde realmente o homem começa a entrar no processo de andropausa, e aí todo o desempenho sexual fica deficitário, além do comportamento. O homem fica mais medroso, ele fica mais reticente, ele fica mais chato. Então, o Tribulus terrestre, ele faz esse procedimento. Tanto que ele é muito bem-vindo, e já existem comprovações científicas, que ele atua muito bem na infertilidade. Tanto na infertilidade masculina, aumenta a produção de espermatozoide, também como na feminina, porque ele aumenta o nível de estrogênios e progestógenos, né? Ele faz esse movimento. Então, por este motivo, é que o organismo faz com que a reação possa acontecer. Além disso, né, o que mais ele faz? Ele tem uma substância chamada protoantocianidinas e ocidinas, que faz com que ocorra uma vasodilatação na estrutura masculina, nos corpos cavernosos, né, da região peniana, fazendo com que o sangue fique lá por mais tempo. Olha só, né? Então, o sangue ficando mais tempo, ocorre liberação do óxido nítrico e o desempenho, o processo de ereção é muito mais prolongado. Isso tudo, gente, sem atuar no sistema nervoso central. Eu gosto muito
desses princípios, porque não faz aquela depreciação que muitas vezes outras drogas alopáticas fazem, né? Mexem a nível do sistema nervoso central, aumentam a pressão arterial, e aí as pessoas utilizam a substância, porém recolhem dali a 24 horas, 48 horas, os efeitos colaterais, né, que nós chamamos muitas vezes de ressaca farmacêutica. Então, esses 2 fitoterápicos nós temos lá disponível no Grupo Naturalis, está na página. Você, se hoje adquirir, vai ganhar de brinde o óleo de linhaça, que é um excelente complemento nestas situações por causa da riqueza do ômega 3, do ômega 6 também. E a questão alimentar, né? Também nos perguntaram o que alimento que o homem pode estar ingerindo para melhorar, tanto o homem quanto a mulher, essa estrutura, esse desempenho da sexualidade. Primeiramente, né, utilizar muito zinco. Isso, o zinco está presente em frutos do mar, principalmente em mariscos, que tem essa quantidade boa, que pode melhorar, sim, o arcabouço. Melancia, vejam só, gente, essa fruta que está aí, que todo mundo gosta, coisa simples, ela tem uma dose bem interessante do aminoácido chamado citrulina, que está na casca e também está na polpa da fruta. Esse aminoácido se converte em arginina, e a arginina é um vasodilatador desta região peniana e também na região genital feminina. Quando o sangue fica por mais tempo lá, entumece, é um processo fisiológico, por isso que o membro fica ereto. Então, Viagras naturais, respondido aqui o tema que o pessoal nos perguntou, são a maca peruana e o tribulus terrestre. Nosso telefone de contato, 3016-1764, 3016-1765. Nós vamos rapidinho para o intervalo e voltamos já já atendendo os ouvintes. Grupo Naturalis Curantum, uma nova opção de saúde. Nosso objetivo é oferecer aos nossos clientes e profissionais excelência em manipulação, respeito aos valores individuais, confiabilidade, segurança terapêutica. Somos uma empresa especializada em ortomolecular, fitoterapia, homeopatia, hormônios bioidênticos, cosméticos inteligentes, nutrição funcional, florais, oligoterapia francesa. Estamos localizados na rua Euclides Pacheco, número 277, próximo à Praça Silvio Romero, no Tatuapé. Entregas em todo o Brasil. Telefone 0 operadora 11 2097 9465 ou acesse o nosso site www.naturaliscurantum.com.br. Grupo Naturalis Curantum, uma nova opção de saúde. Retornando então, pessoal, finalizando. E o outro fitoterápico que o pessoal nos perguntou sobre o moderador natural do apetite, o colbo. Isso mesmo, um cactus. Nós também temos disponível lá na farmácia Naturalis, que faz nada mais do que aumentar a saciedade, atua como sacietógeno, consequentemente você ingere menos alimentos. Alimentos, quando eu quero dizer, gente, não adianta você consumir o colbo e beber água o dia inteiro, ingerir o menos possível uma folhinha de alface. Não é isso. Você faz como eu gosto de acompanhar meus pacientes. Não adianta só o uso do fitoterápico. É necessário ter a orientação preponderante para que o objetivo seja atingido. Então, nós fazemos, né, damos algumas orientações a nível da dieta, o que ela pode modificar, tirar os alimentos inflamatórios e usar o produto. Então, o colbo, além de tudo, desse processo de moderação do apetite, porque aumenta a saciedade, ele diminui a vontade de você comer doce. Isso mesmo, né? Muitas pessoas até comem direitinho, né? Até se alimentam de uma forma coerente, porém não conseguem abdicar do docinho. É o docinho depois da refeição, é o docinho no meio da tarde, é o docinho depois do jantar, que é uma grande fonte de glicose de carga rápida, que faz com que o nosso pâncreas muitas vezes fique machucado. Então, ele atua melhorando a saciedade, ele diminui a circunferência abdominal, porque vai mobilizar a gordura que está aí no teu abdômen como fonte de energia, como glicose, tá? E também atua como um diurético, porque ele vai mobilizar toda a fisiologia, ele atua num centro a nível de retenção hídrica e você desincha. Então, colbo, temos lá no grupo, forma de cápsulas, forma de bala, forma de spray. Vale a pena, você pode ligar 2097-9465.
9465 e fazer a aquisição do Kobo, juntamente com orientação a nível da dieta mais adequada para você, uma dieta anti-inflamatória. Nós temos alguém à linha pelo 30 16 17 64. Boa tarde. Boa tarde. Oi, falo com quem? Cláudia. Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Obrigada, doutora. A minha dúvida é a seguinte, a minha ginecologista me passou para essa questão de desempenho na parte da sexualidade, Tá. o Androsten, Tá. que ela me falou que era um fitoterápico, até comprei, se eu não me engano, esse trigo, sei lá das quantas que você falou aí. Isso mesmo. Eu queria saber se o procedimento é correto, se é para mulher realmente, que você falou bastante coisa para a parte do homem, né? Tá bom. Ela pediu para tomar 2 comprimidos de manhã e 1 à noite, então eu queria saber qual que seria a conduta mais adequada. Tá bom, Cláudia, vou respondendo pra você, tá bom? Obrigada. Obrigada a você, querida, imagina. Tchau. Gente, tchau, tchau. O Tribulus também tem indicações para as mulheres, tá? Porque justamente, como eu disse, ele atua num centro endocrinológico e vai desenvolvendo toda a cadeia endocrinológica, o tal do eixo HPA que a gente chama, né? Então, ele atua lá no FH, no LH, que são o hormônio luteinizante, e assim ele vai mexer no metabolismo, sim, dos estrogênios e das progesteronas. Aumentando esses hormônios na circulação, automaticamente o libido aumenta. Tá? Então tá correto a indicação que a Cláudia, que a gineco dela fez, coerentemente. Nós só precisaríamos saber que dose que está sendo utilizada. Mais alguém à linha? Vamos lá, boa tarde. Boa tarde. Oi, falo com quem? Terezinha, de Mogi. Oi, Terezinha, seja bem-vinda. Boa tarde. Mogi é uma delícia. Eu adoro seu programa. Que bom, fico Muito contente. esclarecedor. Que bom, seja Olha bem-vinda. só, eu gostaria de tirar uma dúvida com relação a esse fitoterápico que você acabou de explicar, a marca peruana, Pode falar. o trigo terrestre e tal. É assim, eu tomo medicação, estou na menopausa e tomo medicação, na verdade a ginecologista não me aconselha a fazer a reposição, porque eu tenho problema de pressão. Tá. Aí eu tomo aquelas medicações rotineiras, mas elas são muito chatas, sabe? Porque me dá umas certas reações, entre elas o inchaço, né, das pernas e tal, né? Exato. Eu não sou uma pessoa hipertensa, mas tem que fazer controle, aquela Uhum. coisa, né? Tem que fazer o controle. E aí a marca realmente eu tomei, assim, por minha conta, foi muito interessante, mas não era encapsulada, era só o pó. Tá. E eu tô vendo você falando, achei muito interessante, né? Porque eu já procurei, já pesquisei a respeito, tal e tal. Eu gostaria de saber se tem algum fitoterápico assim que acompanha a questão da pressão arterial também. Tá bom, converso Porque com aí você. eu poderia fazer os dois juntos, porque eu não gosto muito desse remédio, dos remédios tradicionais de pressão, que, embora sejam fraquinhos, no caso, eles não me tratam doses muito altas, Uhum. mas me atrapalha muito, atrapalha no sono, atrapalha nessa que eu já falei, um monte de coisas me atrapalham. Eu gostaria de abolir um pouco Tá isso bom. aí. Vou conversando contigo, tá bom? Tá, obrigada. Obrigada, senhora, de ter aqui participado conosco. Realmente, gente, para ela, a maca é excelente, fundamental, porque não vai mexer no ciclo da pressão e vai aumentar o libido, o desempenho sexual, enfim. Mexe com toda a cascata hormonal, mas não traz o processo da oscilação de pressão. Não é que provoque. No caso dela, não é indicado, por exemplo, estar usando o Tribulus, e sim a maca peruana. E o diurético natural, que está aí, simplesmente, é a cavalinha. Isso mesmo, né? Cavalinha, nós temos também no Grupo Naturalis todos esses fitoterápicos, gente, as plantas medicinais que nós vamos trazendo para vocês em tema de programa, tudo isso, como nós somos uma farmácia especializada em fitoterapia, nós temos todos esses fitoterápicos encapsulados, da forma líquida, para você administrar aí na sua casa na água e gotinha, de repente a pessoa não consegue digerir a cápsula, enfim, pode fazer aquisição. Então, nós temos a cavalinha, que é um diurético que não expolia nem sódio nem potássio, né? Ela apenas desincha. Então, é uma coisa simples e suave. É claro que mais aprofundando mais clinicamente falando, nós precisamos entender como é essa hipertensão. Se é uma hipertensão sistêmica, tensional,
se é por fator alimentar, se é por filtração a nível renal, qual é o mecanismo que está acontecendo, que está estimulando ter essa oscilação de pressão arterial. Mas em primeira linha, Cavalinha, muito bem-vinda. Mais alguém na linha? Vamos lá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, falo com quem? Marcelo. Oi, Marcelo, seja bem-vindo. Marcelo, você pode abaixar um pouquinho o dial aí do teu rádio? Tá baixo. E joia, porque tá dando retorno aqui pra gente. Ah, tá, perfeito. Vamos lá, Deixa pode... eu falar, doutor, é o seguinte, eu só estava na questão da... para poder ter um desempenho melhor aí em questão da remação. Muito bem. Esse produto é com ervas, porque assim, hoje em dia o mercado oferece muitas coisas que acaba influenciando o homem a comprar, mas não traz um benefício na saúde. Correto. Tá bom, eu vou comentando contigo, tá bom, Marcelo? Certo. Obrigada da tua participação aqui conosco. Gente, realmente, é correto o questionamento do Marcelo. Eu também, como profissional da saúde, como farmacêutica, como fitoterapeuta, como profissional que está dentro dessa área, é uma das minhas grandes preocupações. Eu até, alguns colegas até dizem que eu sou um pouco chata, um pouco caxias, um pouco detalhista, justamente porque eu quero saber se realmente aquilo que, primeiramente, terapeuticamente, está sendo proposto é atingido o objetivo. Se realmente o princípio ativo que está lá no fitoterápico, ele interage. Em segundo momento, se existe esse princípio ativo realmente na erva que nós compramos de fornecedores também, né? E depois, em terceiro movimento, lá no Grupo Naturalis, nós desenvolvemos uma área de controle de qualidade. Então, tudo que é comprado, principalmente os fitoterápicos, são avaliados, são analisados com laudos técnicos de fornecedores, de quem nós compramos e qualificamos, e também pelo nosso controle do Grupo Naturalis. Então, passa por 2 controles de qualidade distintos, pessoas distintas que estão analisando, para que se tenha realmente a comprovação que aquele produto é aquilo mesmo, que ele tem aquele princípio ativo e que ele vai exibir aquele efeito terapêutico desejado. Mas nós sabemos, gente, que no mercado farmacêutico, principalmente, existem muitas coisas que dificultam realmente o questionamento dos pacientes e comprometem, sim, a sua ação a nível terapêutico. Eu também, se fosse o Marcelo, pensaria desta forma. Mas nós, como eu já disse para vocês, temos essa preocupação e então trabalhamos dentro de uma garantia de qualidade, de produtos de idoneidade, para que você tenha aí a segurança terapêutica e nós, como profissionais também, possamos dormir com a nossa cabeça tranquilinha no nosso travesseiro, né? Mais alguém? A linha, Jean? Acabou. Pessoal, olha... telefone do Grupo Naturalis 2097-9465. 2097-9465. Você também pode acessar o site www.naturalescurantum.com.br. Está lá postado sobre a maca peruana, para aumentar o libido, o desejo sexual, é um afrodisíaco, por isso que o pessoal põe o nome afrodisíaco. Na verdade, é uma planta medicinal que tem um princípio ativo que mexe a nível endocrinológico, libera algumas substâncias e faz com que a pessoa se sinta ensejado por esta situação. A maca, o tríbulos, as dietas do grupo sanguíneo, tem lá o depoimento de um rapaz que conseguiu perder 12 quilos com o nosso termogênico, você pode acessar, ver a nossa linha, enfim. Tá tudo lá postadinho para vocês e pode também nos achar no Facebook digitando Farmácia Naturalis Curando ou no YouTube também, escrito, né, colocando lá Farmácia Naturalis Curando. Né, você assiste todos os nossos programas aqui pela Rádio Mundial. Eu vou me despedindo, pessoal, infelizmente, e vou agradecendo imensamente a oportunidade de, com nossas ideias e os nossos novos conhecimentos, nós possamos sempre estar ao seu lado, para que você seja, esteja e viva sempre muito mais feliz. Até a semana que vem, se Deus quiser.